Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar uma caminhada aqui do Evangelho de São Marcos. Um abraço a todos, saudade a todos e que seja bom para todos nós esse Evangelho de São Marcos, começando com a igreja, né? Hoje é dia 2 de dezembro de 2020 ainda, mas estamos começando um ano novo, litúrgico, ano de Marcos, ano B. Então nós vamos estudar São Marcos, né? Que seja bom para todos nós, que possa trazer profundidade, que possa trazer espiritualidade, que possa trazer muito amor no coração. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos proteja, nos inspire. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Então, trabalharemos então o Evangelho de São Marcos. É uma introdução que nós vamos fazer hoje, é o início, o pontapé inicial, né? E vamos então caminhar aqui devagar para ter bastante aprofundamento em cada trecho, em cada ponto que formos verificar, né, aqui. Vamos lá então, pegue a sua Bíblia, mas na verdade eu vou fazer uma introdução. Então primeiro eu vou fazer um apanhado mais ou menos de Marcos, coisas que a gente não vê muito, né? Não ouve muito. Então só para que a gente possa ter um entendimento melhor do evangelho que nós vamos estudar. Então vamos lá, eu separei aqui alguns pontos para refletirmos. Vamos lá. Primeiro ponto. Marcos é o único evangelista a dizer que seu escrito é uma boa notícia. Que quer dizer evangelho. Sabe que evangelho quer dizer boa notícia, né? Notícia, nova notícia, boa notícia, uma notícia feliz. A tradução seria assim. Então, Marcos já se proclama, né, dizendo que é uma boa notícia, que é Jesus Cristo, né, que é a vida de Jesus. Ele é o único dos evangelistas, né, Mateus, Lucas, João e Marcos, é o único a dizer que o que ele escreveu é uma boa notícia, que é o evangelho, né, no sentido restrito mesmo da palavra evangelho. Ele diz que é uma boa nova, é uma boa notícia que nós vamos ver aqui. Então que seja uma boa notícia que nós vamos estudar durante esse percurso aí. 2.2. Ele nos ensina nesse livro que o grande ensinamento de Jesus é a sua prática, que a sua palavra é nova porque é sempre acompanhada de uma unção ou de uma ação. Então, vamos lá. Marcos no Evangelho coloca muitas coisas importantes, claro, né? Muitas coisas enormes de Jesus. Mas aqui na introdução eu quero deixar bem claro que o grande ensinamento de Marcos é que é a prática de Jesus. Jesus, quando falava, ensinava, as pessoas ouviam, ficavam até deslumbrados com tanto ensinamento. De onde vem esse ensinamento? A luz, a fala dele cativava todo mundo. Mas o grande ensinamento de Jesus era a prática que ele fazia. Então Marcos coloca assim, que às vezes ele falava e fazia as coisas. Ele falava de um negócio e fazia acontecer. E isso era uma coisa nova, totalmente nova, né? Nós sabemos que nós seremos julgados pelas nossas ações. Jesus não será julgado, claro, ele é o grande juiz, mas é um caminho para nós, que as ações nossas é que vai determinar o nosso futuro pós-morte, né? O nosso futuro com Deus, nossa morada com Deus. E é já um primeiro grande ensinamento aqui, né? Que o novo, as coisas novas de Deus em nós, temos que nos basear em ação proporcional ao que sabemos de Deus. Não fazer algo que você sabe que tem que fazer está errado também. Aliás, a igreja coloca como pecado de omissão. Quanto mais sabemos, mais devemos agir conforme Deus quer. Então, Jesus é um grande exemplo da ação do que ele ensina. E nós estudar o Evangelho é
aprender a ação que poderíamos fazer e devemos fazer. Ponto 3. São Marcos afirma nesse livro que Jesus é o Messias esperado e esclarece por que ele é o Messias. Então vamos lá. Marcos fala que Jesus é o Messias e nesse evangelho que nós vamos estudar, ele esclarece por que ele é o Messias. Ele vai dar justificação por que Jesus é o Messias. Não basta dizer é o Messias. Você sabe que Messias para os hebreus, judeus, é o enviado, aquele que esperado, o esperado de Deus, né? Que vem vindo de Deus para salvar a todos. Essa palavra muda para Cristo, porque Cristo é Messias em grego. Em grego é passado para Cristo, Jesus Salvador, né? O ungido, o filho, o enviado de Deus. Então, Messias é aquele que é esperado para salvar o povo. Marcos afirma no Evangelho que Jesus é o esperado, é o verdadeiro esperado, porque muitos vêm em nome de Deus, mas não é, né? E Jesus se prova como o verdadeiro Messias. E Marcos vai provar isso durante o Evangelho. Né? Então aqui é um ponto muito de fé que vai nos ajudar a manter, a estimular a nossa fé. O livro nos remete a isso também. Olha outro motivo bom para estudarmos. Outro ponto, o quarto é o mais breve dos evangelhos. Vocês sabem disso. Dos 4 evangelhos que estão na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4, Marcos é o menorzinho, é o que tem menos capítulos, é o mais sucinto, né? E por isso, por muito tempo, né, no começo da igreja, no começo assim que eu falo, até o século XVIII, esse evangelho ele ficou colocado um pouco de mão, porque parece que ele estava dentro dos outros já, então era melhor explicar os outros porque ele era mais completo, principalmente Lucas e Mateus, né, que falam evangelho sinóptico, porque são parecidos. Então esse é o menor, vamos falar dos outros que tem mais coisas, né? Mas a partir do século XIX, houve mais importância ao evangelho de São Marcos. Mais importante por causa da fonte. Descobriu-se que o evangelho de São Marcos é o mais antigo de todos. Na verdade, o mais antigo mesmo dos evangelhos é o de São Mateus, mas foi escrito em aramaico. Esse se perdeu. Esse evangelho se perdeu. Aí o segundo, que se tornou o primeiro, é o evangelho de São Marcos. E logo depois veio o de São Mateus, o de São Lucas de novo e por fim o de São João. O de São Marcos, ele é o mais antigo dos evangelhos. Então, na verdade, ele se torna como se uma base para os outros, porque esse livro percorreu todos os lugares, os escritos, os contos de Jesus, a notícia de Jesus, a vida de Jesus. Então, na verdade, ele foi uma inspiração para a reedição de São Mateus e a elaboração de São Lucas, do Evangelho de Lucas. É como se fosse uma base. Por quê? Porque são muito parecidos. Muito mesmo. Lucas escreve muito mais, porque pesquisou muito mais. E Mateus escreve muito mais ainda, porque escreve para os judeus. Mateus escreve para judeus. Convencer judeus era mais difícil do que convencer um pagão. Porque o judeu já tinha a fé dele enraizada na cultura hebraica, na cultura de Abraão. Então era mais difícil para um judeu aceitar Jesus Cristo. Embora poderia entender melhor, porque sabia mais, mas é mais difícil convencer. Então Mateus escreve para eles. Marcos, na verdade, é direcionado aos gentios, né? Então, esse ponto foi muito legal, que eu gostei de entender aqui, né? Que Marcos é o evangelho mais antigo, que serviu de base para os outros. Isso é motivo de muito alegria ao estudar, né? Nós vamos estudar como se não soubéssemos nada
estaríamos vendo pela primeira vez, ouvindo pela primeira vez coisas de Jesus. Uma boa notícia, da onde ele fala, uma boa notícia a ser dada, a vida de Jesus. Ok? Marcos recobrou, então, portanto, a credibilidade. Quando eu falo recobrou a credibilidade, que eu falo assim, na história, a igreja perde um pouco com o iluminismo, com as reformas protestantes, a igreja perde um pouco do poder que tinha na Idade Média, da centralização total da Idade Média. E só recupera isso mais tarde. A leitura era em latim, então as pessoas não tinham muito acesso a, aos escritos bíblicos, né? Então a credibilidade da escuta do evangelho ela é muito enfraquecida. Marcos recobra, né, ao descobrir que Marcos é tão importante, que foi o primeiro, há um novo estudo de São Marcos. Então isso gera uma nova motivação na nossa igreja ao estudar o Evangelho de São Marcos. Isso que eu estou falando é a partir do século XVIII, de 1800 para cá, tá bom? Pois parece muito mais próximo da história, né? Ele recupera a credibilidade porque Marcos vai muito em cima da história da vida de Jesus. Aí você fala assim para mim, Beto, mas poxa, Lucas fala da mãe, do nascimento, de detalhes ali que não tem nos outros evangelhos. É verdade, Mateus também tem coisas que, né, bastante detalhes. Mas se você pegar o texto, você vai ver que da vida de Jesus, Marcos bota assim, Jesus está cansado, Jesus dorme, coloca coisas assim, sabe? Que Jesus repreende, que Jesus fica triste, que Jesus sofre. Ele conta coisas nesse nível, ou seja, um lado concreto, humano de Jesus. Muito mais do que sua divindade. E aí recupera a credibilidade, né? Eu estava falando para vocês do iluminismo, é nesse sentido, porque aí o homem, o humano, ele consegue compreender. Porque quando a gente fala de Deus, divindade, você separa muito da divindade do homem. Mas quando você fala que Jesus também era homem, você traz essa divindade à proximidade do homem. Então fica muito mais fácil de entender e crer e querer. Então, olha como que Marcos traz de volta para nós essa questão de estar perto de Deus. Legal, né? Isso nós vamos entender lendo São Marcos. Que Jesus é um lado muito humano de Jesus, não deixando da divindade, tá? Tô querendo dizer que Marcos não faz isso, não. Mas é que ele bota esse lado, né? Muito mais do que os outros. Olha como é que é o menor, mas tem uma profundidade, né, muito grande. Marcos, ou João Marcos, é o nome, né, do nosso evangelista. Ele nasceu na Palestina, natural da Palestina, da região, né, da Palestina ali, da Terra Santa, de família rica. A família também era amiga de Pedro. Pedro era, como vocês sabem, São Pedro, ele era chefe de uma esquadra de navios. Pedro tinha posses, né? E parece que essa família era conhecida de Pedro, né? Parece que, pelos estudos aqui que eu estava lendo, Marcos ele tem uma mãe que é viúva, mas com muita posse. Interessante aqui que as posses ajudam muito a Jesus Cristo por causa do conhecimento de Pedro. Nós sabemos que a casa onde Jesus houve o Pentecostes, a casa em que Pedro, quando foi liberto pelos anjos da prisão, ele bate na porta de uma casa que era justamente, encontra com Marcos, João Marcos, né? Também é deles, fala aqui que o Horto das Oliveiras pertencia a essa família, por isso Jesus fazia ali, ia para lá orar,
Por isso também tem uma narrativa nesse evangélico único que fala do jovem ali com lençol, né? Que estava na noite que Jesus foi preso. A gente vai ver isso no evangelho, que é uma citação dele mesmo, uma coisa que ele coloca ele na história do evangelho. Só ele poderia falar isso, então é ele. E por que aquele garoto, aquele jovem, estava ali de lençol à noite, né? Coberto ali? Porque é a terra dele, fazia parte da família dele, a terra. Então ele estava ali por isso, porque é dele. Então isso é muito interessante saber, porque ele era muito jovenzinho na época de Jesus, beirava aos 20 anos, 19, 18 anos, mas estava ali, presente, né? Vivenciou, conheceu Jesus. Isso é outra coisa muito importante. Marcos conheceu Jesus, diferente de Lucas, que não conheceu. Foi discípulo de Paulo, de Pedro. Ele é primo de Barnabé, São Barnabé, missionário, e serviu como discipulado também Paulo e Pedro. Aí é interessante, porque para Pedro, ele foi como um intérprete de Pedro em Roma. Foi para lá para ajudar Pedro, porque ele era poliglota, ele falava outras línguas, ele falava o latim e tinha facilidade com o grego, né? Então ajudou Pedro em Roma. E daí que vem o Evangelho de Marcos. Alguns exegetas colocam que o Evangelho de São Marcos poderia ser o Evangelho de São Pedro, porque ele narra, ele escreve aquilo que ele ouvia Pedro pregando. Então, isso é muito legal, gente, porque é como se nosso primeiro Papa pregasse nesse Evangelho. E a gente tem que ter esse olhar de que, olhando Marcos, é Pedro falando, é Pedro descrevendo as coisas. E vai ter momentos do Evangelho que a gente vai ver, puxa vida, é uma testemunha de Deus falando aqui. E você vai pensar que é Marcos, mas não é Marcos. Ele narra, ele bota como Pedro estivesse colocando, né? Muito legal, muito bom isso. Deixa a impressão de ter sido escrito por alguém, né? E, de fato, por ser um testemunho de Pedro, né? Parece que foi escrito por Pedro. Né? Algumas pessoas colocam o Evangelho de São Pedro, então é só para vocês entenderem, né? De São Marcos, mas é porque ele escreve de Pedro. Por ser de Pedro, por ser vindo muito de testemunho de Pedro, vamos também então ter um olhar de fé, um olhar de muita fé, né? O capítulo 1, versículo 1 fala assim: princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. O versículo já diz o que é o Evangelho. Princípio da boa nova, ou do Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele coloca Filho de Deus. E aí, Filho de Deus é muito bacana. Por quê? Você sabe que foi escrito aqui em Roma. Esse Evangelho foi escrito provavelmente em Roma. E nessa época, o imperador já tinha reconhecimento de divindades. O que ele fazia era divino. Quando fala Filho de Deus, distancia qualquer divindade humana. Porque você dizer que uma pessoa é filho de Deus, você está dizendo que aquela pessoa tem característica do seu pai, tem característica de Deus. Dizer que alguém é divino, que tem poderes divinos, eu estou falando aí que Maradona, né, é um Deus Maradona, Deus da bola, né? É porque ele era fera, muito bom de bola, que quase ninguém jogou como ele. Então ele era um deus da bola, um deus com letra minúscula. Então o imperador era reverenciado como Deus, como divindade. É diferente de Jesus. Ele está falando filho de Deus. Filho de Deus é aquele que tem herança divina. É aquele que caracteriza, tem característica do Pai. Distancia de divindades, como um ser divino que tem poderes, e ao mesmo tempo dá autoridade como aquele que tem características de Deus. Olha que legal. Então ele fala: eu tenho uma notícia boa, vim falar de Jesus Cristo, que não é uma pessoa qualquer, não é um Deus qualquer, Deus com letra minúscula, mas um Deus, o Filho de Deus, aquele que mostra quem é Deus. É mais ou menos isso que ele quer dizer com esse primeiro versículo. E daí que nós vamos continuar, né, a falar de São Marcos.
É só uma introdução, gente. Semana que vem a gente continua. Um abraço, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.